Queridos professores e alunos e direção da Fafiri, com muita alegria recebi o convite da professora Shalimar, professora de estágio do curso de Pedagogia, para fazer essa pequena palestra para vocês sobre a nossa experiência em educação, como educador e também na EJA. Nós sabemos que a nossa profissão de educadores é fundamental para a vida do ser humano, porque nós motivamos a pesquisa e nós fazemos da troca de saberes algo metodológico. Todos nós já estudamos a essa altura do curso de Pedagogia aquelas correntes que deram origem às várias escolas pedagógicas. Por exemplo, o behaviorismo de Skinner, da onde a escola tradicional se apoia para colocar o aluno como aquele que é uma tábua rasa e o professor como detentor da verdade e do saber. Aquele professor que dá aqueles conteúdos tipo educação bancária, como dizia o nosso Paulo Freire. Todos nós conhecemos muito bem depois o salto que Piaget deu no seu construtivismo, depois o salto que Vygotsky também deu no socio-interacionismo, ao colocar como mediador não só o próprio aluno em interação com o objeto, mas também os professores e todos os atores da educação. Também o discípulo de Vygotsky, o Brunner, quando colocou as emoções dentro do processo de aquisição de saber. Em tudo isso, a educação hoje se vale. A meu ver, nenhuma corrente deve ser jogada fora, mas cada professor, com a sua turma, deve interagir. Em que momento melhor você pode ser construtivista, ou socioconstrutivista, ou tradicional, para o favorecimento da aprendizagem, que nós estamos ali para ensinar. E a alegria do professor é quando os alunos aprendem. Então, com este pano de fundo, nós chegamos à EJA. A educação de jovens e adultos, a meu ver, é um grande resgate que se faz com esses indivíduos que não chegaram a ter um saber formal ou uma reflexão crítica no período da sua idade escolar. Mas nem por isso eles não sabem nada. Aliás, eles sabem muito, porque os adultos e os jovens têm a experiência de vida, têm todo o contexto imanente do saber, somente não teorizou. Inclusive comunicam-se plenamente, mesmo os analfabetos ou aqueles que estão nas salas de aula iniciando o processo de aquisição da escrita, que é simplesmente um outro modo de você usar a língua, que é escrever e ler, mas na oralidade todo mundo sabe falar, todo mundo sabe a língua portuguesa, todo mundo sabe comunicar, todo mundo entende o oral e todo mundo tem experiências a trocar. Então a primeira coisa da nossa experiência em EJA é esta: um ensino ressignificado em cima daquilo que nossos alunos e alunas já trazem, de aquisição de saber, as suas experiências de vida, o seu cotidiano. Por isso, a cada momento, a cada turma que se abre numa EJA, o que nós assumimos, deve ser feita aquela diagnose, para a gente saber em que ponto o aluno ou a aluna já está na sua atividade pedagógica e na sua atividade de saber. Sendo assim, a gente vai optar, é claro, e vocês já estudaram isso no curso de Pedagogia, pelo professor que não é dono da verdade, mas pelo professor facilitador, ou seja, um professor mediador. O professor é aquele que estudou, como vocês agora estão estudando, para serem professoras e professoras, para facilitar a aquisição de saber dos seus alunos. Por isso, quando nós entramos em qualquer sala de aula, ou mesmo nós entramos numa sala de EJA, nós temos que ter uma intenção de ensino. Ou seja, o professor tem que saber o que vai fazer.
Nós não podemos entrar na sala de aula sem ter um objetivo. Então a gente tem que saber o que vai fazer e por que o nosso aluno da EJA tem que aprender isso. Porque na EJA a aprendizagem é para ser aplicada. É para ser aplicada no contexto social deles para a transformação da realidade. Então, a educação é feita de uma maneira significada o tempo todo. E aí, na nossa EJA do SESC Santo Amaro, aonde muitos de vocês fazem estágio, a gente vê o professor assim, como esse que é um facilitador. E eu lembrei que aqui nesse meu livro, que vocês já conhecem, Práticas Pedagógicas para o Século XXI, vocês poderão depois pegar na página 35, a página 36, que lá eu digo um pouco desta intenção de ensino. Só vou ler um trechinho para não ficar monótono. Vejam. Relativo ao ato de ensinar, importa saber sobre a intenção que permite distinguir as atividades de ensino das outras não intencionais presentes no cotidiano. A intenção maior é a produção com a real aprendizagem, pois se as atitudes didáticas não levaram os alunos a adquirirem novos conhecimentos, competências e habilidades, não houve ensino. Ao aceitar a profissão de ensinar, sobretudo nas turmas de EJA, e no caso onde eu estou interagindo, na EJA do SESC de Santo Amaro, aqui em Recife, nós sabemos que essa atitude é fundamental e também da importância do ato de avaliar para replanejar. Portanto, é uma avaliação formativa, naquela ideia de Lucchesi. Todo o professor da EJA, ele está sempre se avaliando, se autoavaliando, replanejando para ver como se facilita a construção do saber. Então, isto é fundamental para nós, professores de EJA. Outra coisa é a preocupação constante com a inclusão. Nós sabemos que esses alunos já vêm martirizados pela sociedade que os estigmatiza, dizendo que eles não sabem falar, dizendo que eles não sabem escrever, dizendo que eles são incapazes de memorizar. Muitos já vêm envergonhados para a sala de aula. Por isso a postura do professor da EJA e sobretudo da nossa experiência no SESC é esta, que o professor seja um acolhedor e seja um inclusivo, não só de teoria, mas um inclusivo realmente na prática. Portanto, aceitando os alunos do jeito que eles são, tendo palavras de apoio, tendo palavras de carinho, motivando a aprendizagem, respeitando os tempos de cada um e a sua condição intelectual e social. Quanto ao nosso acompanhamento como coordenador, supervisor da educação de jovens e adultos do SESC Santo Amaro, a primeira coisa importante é você ser amigo dos seus professores. E, tendo esta confiança, você ser aquele que conduz junto, aprendendo com eles. Eu vejo que a maior forma de um supervisor pedagógico acompanhar seus professores da EJA é tendo pelo menos uma vez por semana um planejamento coletivo. Isso foi uma grande conquista do SESC. Toda semana nós temos esse planejamento, inclusive para trabalhar, para ouvir os professores, para ver o que eles estão ensinando em cada sala e para poder facilitar os projetos, que na nossa metodologia do SESC são sempre interdisciplinares. Feito esse acompanhamento, os professores também me entregam o planejamento. Toda semana, na EJA do SESC Santo Amaro, eu recebo o planejamento, recebo as tarefas e dou uma devolutiva aos professores. E na quarta-feira a gente conversa o que foi bom, o que não foi bom, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Nesse momento de pandemia, está sendo uma grande aprendizagem, porque nós estamos nos reinventando.
E todo professor tem que ter um plano B, tem que se reinventar. Então, nós estamos usando cada vez mais os instrumentos tecnológicos, como eu trago também aqui nesse meu livro, né? A Socio-Interação Digital. E estamos respeitando o que os alunos têm e os ajudantes, porque aqueles mais idosos são auxiliados pelos netos, pelos filhos, e estão adquirindo esta nova habilidade com as novas tecnologias da informação e da comunicação. Então nós estamos usando o WhatsApp, estamos usando vídeo, estamos mandando tarefas, estamos mandando áudio, os professores estão interagindo através de um grupo e é fundamental para que os alunos, nesse momento de pandemia, não se sintam rejeitados, não se sintam excluídos. Então esse encontro semanal, mesmo virtual, na EJA é importante. É diferente da escola regular. Na EJA, o nosso encontro ele é menor, as tarefas são reduzidas, porque nós primamos mais em trabalhar as emoções, em trabalhar o encontro e respeitar o que o aluno propriamente pode construir, do que ensinar muita coisa para que não tenha aprendizagem. O planejamento nosso se desenvolve da seguinte maneira, como todo planejamento que a gente estuda no curso de pedagogia. A gente tem nesse planejamento, primeiro o tema que vai ser estudado e a relação interdisciplinar com as cadeias das áreas do saber. Diante deste tema, cada professor na sua sala de aula elege o foco, ou seja, o objeto de estudo que vai ser estudado naquele bimestre. Então, a gente pega aquele objeto de estudo, o núcleo, e a gente ali elabora os objetivos. Não objetivos fictícios ou para servir de enfeite, mas objetivos que possam ser cumpridos e poucos objetivos. Tendo feito esses objetivos, a gente vai partir para a metodologia e para os recursos. Que esses recursos são fundamentais. Quanto mais facilitarem, melhor para a aprendizagem. Pode ser aula expositiva, pode ter momento que o professor tem que ser tradicional, pode ter momento que o professor tem que ser socio-interacionista, construtivista, sempre partindo daquilo que o aluno já sabe. E fundamental no planejamento é a avaliação. Essa avaliação no sentido contínuo. O que é que meu aluno aprendeu, aonde ele pode aplicar. Aquilo ele não aprendeu. Por que é que ele não aprendeu? Como é que eu vou reensinar? Como é que eu vou planejar? Isso é fundamental, queridos alunos e alunas do curso de Pedagogia da FAFIRE. Porque senão a gente vai estar ensinando, achando que deu uma aula muito boa e os alunos não estão aprendendo. E às vezes até evadem, porque não está respeitado os seus tempos. Então, é importante planejar em cima do que o aluno já sabe, para que o ensino seja ressignificado, ter objetivos claros com intenção de ensino, ter metodologia clara com recursos acessíveis e fazer a avaliação continuamente, para ver o que aprendeu, o que precisa aprender e o que precisa ser reensinado. Quanto aos projetos desenvolvidos no nosso SESC de Santo Amaro, na nossa EJA, como eu já falei, nós hoje temos dois grandes projetos. A gente tem o projeto da sustentabilidade, que a gente está trabalhando muito com a nossa comunidade aqui de Santo Amaro, com a coleta seletiva do lixo, com a maneira de se portar diante do comum, com relação a plástico, com relação a copos descartáveis, com relação a reaproveitamento de alimentos. Mas além disso, nós temos também o nosso jornal da EJA, que já está esse semestre na 25ª edição e que vocês aí, alunos, e que foram nossos estagiários, já tiveram oportunidades de participar comigo e a professora Shalimar e a coordenação nesses momentos de culminância do jornal da EJA. Então nós seguimos um esquemazinho que eu trago aqui também nesse meu livro, nesse livro que a gente está vendo, que você já tem na página 77. Esse quadro aqui é o que eu acabei de falar. Por exemplo, se nesse bimestre, nas aulas de ciência, o eixo temático seria o corpo humano e suas necessidades.
Então, a partir daí, o tema gerador, por exemplo, alimentação. Dentro desse tema gerador, alimentação, que conteúdo se pode trabalhar em ciência? Hábitos alimentares, higiene da água, tecnologia e produção de alimentos, a pirâmide alimentar, uma alimentação saudável. Feito isso, como é que eu posso interagir com as outras disciplinas? Aonde eu vou encontrar textos ligados à alimentação saudável? Como eu posso trazer textos de língua inglesa ligados ao assunto? Como eu posso trabalhar o espaço geográfico dos 5 continentes ou do Brasil? E como essa vegetação alimentícia se manifesta conforme os climas? Então eu vou fazendo uma interdisciplinaridade. E os professores, cada um faz um trabalho e leva os alunos a produzirem esses trabalhos manuais ou então produzirem textos que são apresentados na noite do lançamento do Jornal da EJA, que no último semestre nós já fizemos uma parte impressa e uma parte online, e que neste semestre, por estarmos nos readaptando ao mundo digital por conta da pandemia, nós vamos fazer o jornal totalmente online e vamos receber nos nossos aparelhos de celulares e nas nossas mídias sociais. Mas é importante, para concluir, que os projetos não podem ser abortados. Então a minha sugestão na EJA é que não se faça muita coisa, mas que faça-se pouca coisa, de qualidade e que seja constante. É o que nós fazemos no SESC Santa Amaro, tendo o nosso jornal a cada semestre, como maneira de circular o conhecimento e trazendo ali o que os alunos puderam aprender, socializando com as outras comunidades educativas. Então, essa é a minha mensagem, a minha aula sobre nossas experiências na EJA. Sem esquecer que o nosso aluno tem experiência, não é tábula rasa, que precisa ser reavaliado e que cada um tem o seu tempo. Então, uma boa sorte e um bom estudo à professora Shalimar nessa disciplina de estágio do curso de Pedagogia da FAFIRI.